tradicionalismo, o que é? Né? A tradição é algo enraizado entre os indivíduos que buscam manter alguns elementos que vinculam suas vidas em relação ao seu passado, ao seu lugar, aos seus costumes e assim sucessivamente. O problema é que, em certos aspectos, essa prática ela pode impedir a chegada do novo e a renovação de coisas e situações que podem ajudar a evoluir e melhorar a vida das pessoas. Então, o que é o tradicionalismo? Como o próprio nome já diz, o tradicionalismo é uma corrente filosófica que tem como foco a tradição como forma de manter o equilíbrio dentro da sociedade. Ao contrário do que muitos especialistas consideram, os intelectuais adeptos do tradicionalismo destacam que a sociedade ela não é resultado de uma vontade pessoal ou mesmo de medidas impostas por um determinado grupo social. Em oposição a essa crença, a sociedade ela seria, na realidade, uma criação rígida por leis naturais. Então, diante disso, haveria uma série de hábitos e de tendências que deveriam ser mantidas e respeitadas por todos, para que a sociedade ela se mantenha firme e em equilíbrio. Como os tradicionalistas partem de manutenção da sociedade criada de maneira natural, então eles são avessos às revoluções, Então eles alegam que as predileções por essa ou por aquela doutrina não devem conduzir as sociedades nem determinar seus sistemas políticos. Consequentemente, os tradicionalistas eles também são rivais dos que defendem ideais de esquerda, já que esses argumentam ser necessário acabar com a desigualdade social, o domínio de classes e as opressões que afligem os desfavorecidos devido às estruturas rígidas e que pouco assimilam as mudanças e novidades. Em resumo, para o tradicionalismo, a história é quem deveria indicar o caminho que a sociedade deverá manter. Em uma frase de efeito, pode-se dizer que o tradicionalismo ele considera que as coisas elas não são boas por serem antigas, mas sim que são antigas por serem boas. Daí a gente vem tratar um pouco sobre o tradicionalismo no Brasil, certo? O tradicionalismo no Brasil, ele decorre de uma herança portuguesa, que influenciou bastante os defensores dessas ideias em nosso país. Então, especialistas, eles dividem o tradicionalismo brasileiro em 4 ciclos, bem definidos, conforme explica o professor Tiago Adão Lara em Etapas do Tradicionalismo no Brasil. Então, o primeiro ciclo é o luso brasileiro, tendo ocorrido no chamado período pombalino, que é do ano de 1750 ao ano 1777, quando Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, ele foi o primeiro-ministro português nomeado por Dom José I. Então, a ideia era contrapor o tradicionalismo ao liberalismo político, resultando em um movimento político denominado miguelismo, que apoiava a legitimidade de Dom Miguel de Bragança ao trono português. Então, que repelia, é claro, o sistema representativo e tinha em José da Gama e Castro o seu grande teórico. Então, isso foi o primeiro. O segundo ciclo, ele tem raízes mais brasileiras, e graças à influência de Dom Romualdo Antônio de Seixas, a teoria ela se relaciona mais propriamente à problemática de caráter mais filosófico, teológico. Como suporte teórico, é claro, a luta da Igreja Católica contra a modernidade, representada pelo liberalismo, que ia contra a monarquia. Isso no segundo.
O terceiro, ele se relaciona com o período da República Velha, né, do ano de 1889 até o ano de 1930, no qual ele ficou evidente a luta contra o catolicismo, já que esse marcava os horizontes culturais no Brasil colônia, né, durante o Império. Em contraposição à religião oficial da coroa portuguesa, a República ela se proclamou laica, o que levou muitos católicos a se colocarem contra ela. Então, a posição tradicionalista, inclusive, chegou até mesmo a de ser favorável ao retorno da monarquia e, consequentemente, ao poder que a religião possuía no antigo império. O quarto período ele é delineado de maneira mais esclarecedora, né, por uma estudiosa, Ana Maria Rodrigues, onde ela traz o tradicionalismo católico em altas do sexto colóquio, né? E ela diz que a presença do tradicionalismo vige a partir de 30 numa recomposição institucional da igreja, separada pelo Estado, ela se organizou e foi capaz de lançar uma contraofensiva cultural através também de um contingente significativo de pensadores católicos, leigos, cuja meta se pode expressar no lema recuperar o Brasil para Cristo, né? Como explica alguns estudiosos. A nossa aula, portanto, ela vem discutir a escola tradicional destacando alguns tópicos, nos quais a escola e sua organização traz a escola e sua organização, onde o papel do professor acaba sendo um papel de vigia, a escola, a ordem, o poder dentro da escola e as punições que acontecem na instituição, e a escola laica, pública e gratuita. Né? Então, em relação à escola tradicional, o que a gente está querendo dizer que é uma escola tradicional? Né? A escola tradicional é onde existe um ensino que pretende transmitir os conhecimentos. Esse tipo de ensino é centrado no professor. Um professor, é claro, que domine aqueles conhecimentos, que organize esses conhecimentos em aulas e estratégias de ensino e transmita isso aos alunos, né? Dando ênfase desse ensino, a ênfase desse ensino ela está centrada, é claro, no professor e no conhecimento. A escola tradicional, portanto, ela tem como foco o conteúdo e as técnicas de ensino que o professor vai utilizar, e a gente olha menos para o aluno para a questão da aprendizagem e mais a questão de como ensinar. Então, você já deve ter ouvido algumas vezes aquelas frases onde diz: eu sempre ensinei assim, sempre deu certo, né? Então, a escola tradicional, ela se pauta por isso, e é uma tradição, é um jeito de ensinar que se repete ao longo do tempo e que está focado no ensino e no professor. Né? Dentro da escola, existe uma disciplina, né? Existe um controle dos corpos, um controle dos corpos das pessoas. Então, a escola ela acaba enclausurando as pessoas, enclausurando os corpos. Para quê? Para poder melhor controlar as pessoas dentro de uma perspectiva da disciplina. Então, a escola ela precisa ter uma disciplina que discipline o corpo da gente. Né? O Foucault ele diz muitas vezes que a escola ela exige ter uma cerca, né? Uma cerca é um espaço que seja fechado para melhor controlar os indivíduos, né? E para a gente também poder controlar esse corpo e a utilidade da força desse corpo. Então, dentro dessa perspectiva, a escola ela tem como objetivo esse controle do corpo das pessoas, né? Que a gente consiga controlar o corpo da gente. A instituição ela é organizada de tal maneira que o tempo inteiro você busca esse controle, né, dos corpos, e uma maneira de perceber claramente isso são as cercas que envolvem a escola. Nós temos também o controle do espaço,
né? Onde a escola ela é um lugar fechado, ela é fechada por muros, por telas, por cercas, ela também é fechada do ponto de vista do fluxo de indivíduos, então não é qualquer um que pode entrar na escola, né? Nem tem lugares certos para a gente entrar. Na escola existe um portão de entrada, de saída, existem horários que a gente precisa acessar aquele ambiente, e para a gente poder entrar na escola, a gente precisa de uma autorização, né? Então não é qualquer pessoa que passa pelos portões da escola. Essa intenção de cerca, na verdade, de controlar o acesso, ela tenta, na verdade, controlar as pessoas ali dentro, a ser que ela impede possíveis fugas, dispersões, ela faz com que tudo esteja restrito àquele espaço, que tudo possa ser controlado, e dessa maneira a gente possa disciplinar as pessoas que estão ali dentro. Então, existe uma forma da escola ela se estruturar, onde tudo está controlado, né? Controlado por acessos, controlado por esses limites físicos mesmos de muro e de cercas, né? As formas disciplinares que tem lugar na escola. Então, se vocês repararem, as escolas elas fazem filas normalmente, né? E o que é a fila? Então, a fila ela acaba definindo o espaço que o indivíduo tem, o espaço que a gente pode ocupar. Ela, às vezes, ela classifica, ela serve para organizar, ela serve, às vezes, para criar algumas hierarquias, né? É uma prática naturalizada nas escolas. Ela está dentro do modelo escolar. Então, tocou o sinal, as crianças já fazem fila para entrar para a sala, para ir para a merenda e tudo mais. A nota, ela é uma outra maneira de disciplina na escola. Por quê? Porque ela possibilita um outro tipo de enfileiramento. Ou seja, a gente consegue criar uma hierarquia aí do bem e do mal, né, no aluno. Então, eu acho que a gente já vivenciou isso muito claramente, e as escolas elas fazem essa hierarquia de notas, né? Aquele que é bom aluno, ele tira notas boas, notas altas. Os maus tiram notas mais baixas. E essa é uma maneira de criar uma hierarquia entre os alunos, onde não são todos iguais. E existe aqueles melhores e existe aqueles piores. Então, essa é uma forma de controle, é uma forma de disciplina dentro da escola. Isso na teoria tradicionalista, né? As formas disciplinares que acontecem na escola também se manifestam em relação à divisão do tempo. Então, o que é que a escola faz? A escola ela é dividida em períodos. Esses períodos são manhã, tarde e noite, né? E eles são divididos em aulas. Então, a escola ela também propõe tarefas. Ela propõe algum intervalo entre as aulas, propõe alguns momentos de lazer e tenta fazer com que esse tempo ele seja aproveitado da melhor forma possível, sempre destinando, é claro, atividades dirigidas para cada um dos minutos e das horas que os alunos estão ali dentro, né? Então, por isso que perder tempo é perder produção. Então, não se pode perder tempo, né, se os alunos estão sempre envolvidos em alguma atividade, né? O dia escolar, ele se desdobra em turnos, né? E os turnos, eles são transformados em horas-aulas. E essas horas-aulas, geralmente, tem 50 minutos para cada término de aula, né? Para cada aula. E para cada término de aula, a gente ouve um sinal. E esse sinal é um aviso para que os professores troquem de sala ou os alunos troquem, os professores troquem de aula, desculpa, e os alunos troquem de sala. Então, essas formas de organização, elas são pensadas para a gente conseguir uma disciplina, né? Uma disciplina em relação ao horário e uma disciplina em relação à realização das tarefas, de modo que ninguém fique ocioso na escola todo o tempo, né? E o tempo em si que eles passam lá é direcionado e tem uma atividade dirigida ali para ocupar produtivamente o tempo dos estudantes. E aí, cabe-se uma pergunta.
né? A escola, ela continua a mesma, né? Então, a estrutura da sala de aula, ela ainda é direcionada para o professor, nesse sentido de ter um professor que consiga vigiar todos os alunos sentados de frente para o professor, e o professor ele tem a visão de domínio de sala inteira, né? Quais são as armas que a escola usa aí contra a indisciplina? Então, a gente tem aí, ainda tem a nota como a arma, um mecanismo de poder do professor. Então, a gente tem uma expulsão daqueles alunos que não seguiram as regras da escola, né? Nós temos também os castigos físicos, que já houve há algumas décadas e hoje não acontecem mais, né? Justamente para manterem a ordem e o poder na sala, né? Então, a escola ela se depara com transformações sociais. E essas transformações sociais, que antes eram voltadas para a gente formar trabalhadores na sociedade industrial, hoje a gente tem uma demanda diferente. Não tem mais uma sociedade industrial. Nós temos uma sociedade da informação e do conhecimento. Então, será que diante desse cenário, a escola ela continua a mesma? Né? Então, eu selecionei um vídeo para vocês que estará disponível. O vídeo ele vai discutir qual é a função dessa escola tradicional na formação de um Estado nacional. E eu acho que ela traz alguns elementos, que o vídeo traz alguns elementos que a gente pode repensar a escola de hoje. Tentar responder essa pergunta. A escola de hoje, ela é a mesma de algumas décadas atrás? Né? Será que ela é? Então vamos ver o vídeo. Atenção, doutora Soraya. Doutora Soraya. Urgente. Paciente em estado grave no centro cirúrgico. Repetindo. Paciente em estado grave no centro cirúrgico. O que diz o prontuário? 150 anos. Deu entrada há pouco com paralisia, desânimo, rigidez, não responde aos estímulos e cegueira. Vamos abrir. Luz! Como eu suspeitava, mais um caso de escola tradicional. É grave, doutora? Um quadro clínico irreversível. Bisturi! Veja, Genésio. Tantos anos se passaram e ela continua a mesma. A sala de aula sempre teve essa disposição. Um quadro negro e fileiras de carteiras? Exatamente. Estudei numa assim. Se não tomarmos cuidado, nossos filhos e netos também irão estudar. Por que ela é assim? Preste atenção. A estrutura de uma sala de aula foi criada para que todos os olhares fossem dirigidos para o centro, onde está o professor. Esse tipo de espaço privilegia a exposição oral do mestre e a audição passiva dos alunos. Entendo. E de onde está o professor se vigia tudo o que acontece na sala de aula, não é? Isso mesmo. De um lado fica quem manda, do outro os calados, obedientes. Qual o objetivo desse arranjo? Desencorajar qualquer um, meu filho, de ter opinião própria. A submissão a um regulamento e o estabelecimento da servidão. Genésio, vamos analisar este objeto. Para Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir, a prisão se parece com as fábricas, as escolas, as casernas, os hospitais, e todos eles se parecem com as prisões. Olha o que encontramos aqui. Ainda hoje uma forma de punição branda é a caneta vermelha. Uma tradição que passa de professor para professor. Para alguns deles, esse objeto é considerado uma poderosa arma contra a indisciplina dos alunos. Mas também existem as suspensões e as expulsões. Mas já foi pior. Até meados do século XX, o castigo físico para qualquer ato de indisciplina ou baixo aproveitamento escolar era comum a expressão: a letra entra com sangue. Varadas pelo corpo, puxões na orelha e as famosas palmatórias. Tudo em nome da ordem e do poder. Observe como eram as punições da época. Desatenção, uma pancada na mão. Preguiça, 2. Perturbar a classe fazendo barulho, uma pancada na mão. Vadiar, 3. Bater em menina, 2 pancadas. E o mais rigoroso, roubar. Aí eram 5 pancadas. Deus me livre.
Por falar em Deus, é bom lembrar que a partir do início da Idade Moderna, ou seja, a partir do século XV, a Igreja, que até então controlava e continuará controlando a educação nos séculos seguintes, começa a sofrer a concorrência dos Estados nacionais, que estão se consolidando nesse processo, nesses séculos XV, XVI, XVII e XVIII. No século XIX, com a expansão dos nacionalismos, começa a se afirmar na Europa Ocidental a ideia de uma escola laica, de uma escola pública e de uma escola gratuita, ou seja, uma escola acessível a todos, como critério fundamental de afirmação dos Estados nacionais. Olha! Algum aluno esqueceu isso aqui. Pois é, a Revolução Francesa pôs em discussão a relação da Igreja com o novo Estado que surgia. O catolicismo foi duramente atacado pelos revolucionários e o clero perdeu regalias e participação na condução dos assuntos terrenos. O movimento demarcou o momento em que a obediência religiosa deixou de ser sagrada e indiscutível. A fé foi se tornando um assunto pessoal ou algo que perdia importância frente às preocupações de ordem material. A Revolução Francesa de 1789 terá um papel fundamental na questão da escola pública, laica, pertencente ao Estado. Em que sentido? Ora, a Revolução Francesa afirma a noção de cidadão em oposição à noção de súdito comum no Estado absolutista, no Estado de um rei com grandes poderes. Um rei que tinha seu poder justificado pela teoria do direito divino, ou seja, pela vontade de Deus. Os revolucionários de 1789, ao afirmarem a ideia de cidadão, afirmaram também a necessidade de formar esse cidadão. A escola adquire, nesse momento, um papel essencial. Mas a educação era mesmo importante para os ideais da Revolução? Era fundamental para o seu sucesso. Tanto que no parlamento francês, o Marquês Condorcet afirmou em seu discurso: oferecer a todos os indivíduos da espécie humana os meios de prover as suas necessidades, assegurar o seu bem-estar, conhecer e exercer seus direitos, conhecer e cumprir seus deveres, e estabelecer, desse modo, entre os cidadãos, uma igualdade de fato e dar realidade à igualdade política reconhecida pela lei. Tal deve ser a primeira finalidade da instrução nacional, que, desse ponto de vista, constitui para o poder público um dever de justiça. É bom lembrarmos também que, nessa época, nas décadas seguintes, a Europa viveu um acentuado processo de industrialização. E essa expansão da indústria e, consequentemente, da urbanização, gerava a necessidade de escolarizar essas grandes massas de trabalhadores que estavam se tornando cada vez mais operários ou setores médios urbanos. A escola terá nisso um papel fundamental, tanto para preparar essa mão de obra qualificada para os serviços urbanos, como para disciplinar essa mão de obra. Veja, Genésio, aqui está um símbolo cívico muito usado no Estado Nacional. Vamos analisá-las. A instrução pública foi um importante instrumento de promoção da nacionalidade. Através dela se fomentava o civismo e o orgulho patriótico. Para formar cidadãos que obedecessem às autoridades, a escola do Estado utilizou-se da violência e do controle. Essas práticas foram levadas ao extremo e contribuíram para a expansão da xenofobia e do racismo, verdadeiros estopins da Primeira Guerra Mundial. E a educação no Brasil? Como ficou nessa história? Com a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil entrava numa nova era. E os novos governantes, os republicanos, históricos ou de última hora, sonhavam com a construção de um novo modelo educacional. Uma das grandes medidas do governo republicano, do Marechal Deodoro, foi a separação do Estado da Igreja e, consequentemente, da construção de uma escola laica. Porém, esse projeto de construção de um sistema educacional moderno, progressista, que representasse os ideais da República, durou pouco. Os majestosos prédios públicos, construídos para representar a glória no novo regime, é só dar uma olhada na arquitetura das escolas públicas construídas nessas primeiras décadas do novo regime, da República,
Continuaram, apesar da modernidade dos prédios, o sistema educacional continua basicamente o mesmo. A estrutura da classe, a estrutura de mando, os cajos corporais, embora proibidos, continuavam sendo aplicados. Enfim, a escola republicana, nesse aspecto e em muitos outros, se assemelhava à escola do Império. Tradicional e excludente. Engraçado. Tenho a sensação que muitos desses valores ainda continuam nas escolas de hoje. Não é sensação não, Genésio. Alguns desses pensamentos continuam enraizados nas nossas escolas. Por isso ele está aqui, com falência múltipla dos órgãos. Doutora, o paciente entrou em coma cerebral. Agora está perdendo o sinal vital. Bom, finalizando a aula de hoje, gostaria de indicar o texto que eu utilizei como referência para essas discussões, né? O texto é Herança Moderna Disciplinar e Controle dos Corpos, quando a escola se parece com uma gaiola, né? Espero que vocês façam bom proveito dessa leitura, né? Ele está disponível também na plataforma. Desejo a todos bom estudo e nos vemos uma próxima aula.